E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante e hoje, sexta-feira, é dia do Atacando o Enem. Hoje eu vou falar sobre a questão 149 Enem 2019 Prova Amarela, uma questão que comenta sobre razões inversamente proporcionais. Vale muito a pena conferir. Se você gostar, dá aquela força lá pra mim, vai lá no meu canal, se inscreve, ativa as notificações e bora lá pra aula. Vamos lá galera, vamos começar dando uma lida no exercício, olha só. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelas diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura. Aí tem a figura, né, diâmetro do disco dentado, perfeito. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Então só vou grifar algumas informações que eu acho importante aqui, que é essa daqui, acho que é a primeira informação, que a primeira catraca é 7 centímetros, e a outra é que ela avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca. Duas informações importantíssimas. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é... Bom, gente, para iniciar a resolução desse exercício, é interessante a gente pensar no funcionamento das catracas da bicicleta. Olha só, eu vou desenhar aqui duas circunferências. Acho que uma primeira circunferência, tá aqui, ó, uma circunferência menor, e depois aqui uma circunferência maior. E vamos imaginar agora a corrente passando por essa circunferência, ou seja, vamos simular que essa circunferência seja uma catraca de bicicleta. Para a corrente, na hora que ela passa por essa circunferência, para essa circunferência dar uma volta completa, é muito mais rápida a volta completa da circunferência menor do que da circunferência maior. Correto? Por quê? Porque a circunferência menor ela tem um perímetro menor e a circunferência maior ela tem um perímetro maior. Então, na hora que a corrente passa por essa circunferência menor aqui, a volta inteira ela é muito mais rápida, ou seja, a bicicleta avança muito mais rápido numa circunferência menor do que numa circunferência maior. E aí, quando a gente compara o tamanho da circunferência com o avanço da bicicleta, a gente pensa numa ideia inversamente proporcional. Quanto menor a circunferência, mais a bicicleta avança. Vamos pensar nisso? E aí, olha só, eu vou fazer aqui uma regra de 3 para a gente pensar nessa história. Então vou colocar aqui, eu acho que a primeira ideia é justamente o tamanho da catraca. Então vou colocar aqui como catraca, tá aqui, catraca. E esse tamanho da catraca, o primeiro tamanho é de 7 centímetros, tá aqui, ó, tá aqui. E aqui eu vou pensar como o avanço da bicicleta. Tá aqui, até que ele usa esse termo no enunciado, né? A bicicleta avançaria se a corrente passasse. Então tá aqui, avanço da bicicleta. E aí eu vou colocar um avanço X. Tá aqui, tudo bem? Perfeito. O que eu quero saber? Eu quero saber o quanto eu preciso... qual vai ser a medida da minha catraca para minha bicicleta avançar 50% a mais do que ela já estava avançando. Veja bem, se eu quero dar um aumento de 50%, o que eu faço? Eu penso no 100% mais 50%, eu penso no meu 150%, ou seja, no 150 sobre 100, que eu posso tratar como 1,5 na sua representação decimal. Então, se qualquer valor, na hora que eu multiplico por 1,5, eu estou dando um aumento de 50%. E é isso que eu vou fazer. Se o avanço era x, eu vou dar um aumento de 50%, ou seja, eu vou aumentar 50% o meu avanço. Então, eu posso escrever como 1,5x. Tudo bem? E aí vem a nossa grande ideia de inversamente proporcional, né? Eu vou até mudar a nossa cor aqui. Veja bem. Quando eu penso nessas duas ideias aqui, eu vou pensar não nos números, mas sim nas ideias, na catraca, no tamanho da catraca e no percurso, né, no avanço da bicicleta, eu vejo que na hora que eu diminuo a catraca, tá aqui, e aí eu vou colocar uma setinha para baixo para sinalizar isso,
o avanço da bicicleta ele é muito maior. E tá aí a ideia das razões inversamente proporcionais, né? Enquanto a catraca diminui, a bicicleta avança mais. E aí eu vou representar isso numa proporção que é uma igualdade entre duas razões. Voltando para a nossa cor original, que era o preto, vai ficar um negócio assim: 7 sobre y é igual a x sobre 1,5x. E aí você está me perguntando agora, mas professor, tem duas incógnitas, como é que eu vou fazer? Bom, a gente já dá para perceber aqui, veja bem, que a incógnita x ela vai embora. Tá aqui, ó. Ela já vai embora. Tudo bem? Ah, professor, então isso daqui vai ficar da seguinte maneira, olha só. 7 sobre y é igual a 1 sobre 1,5. Mas não era inversamente proporcional? Sim, é inversamente proporcional. E quando eu tenho uma proporção inversamente proporcional, eu tenho que inverter uma das razões. Isso. Então, eu preparo a minha ideia aqui, ó, primeiro. Tá? Eu pensei no problema aqui, verifiquei que eu tenho razões inversamente proporcionais, ou ideias inversamente proporcionais, coloquei a minha proporção, que é a igualdade entre duas razões, aproveitei e já simplifiquei aqui, e agora eu vou inverter uma das razões. Então isso daqui vai ficar 7 sobre y é igual a 1,5 sobre 1. Acabei invertendo, pode ser qualquer uma das duas. Ok. Isso daqui vai ficar 1,5 vezes y é igual a 7. Portanto, y, eu vou colocar um portanto aqui, y é igual a 7 sobre 1,5. Professor, mas quanto que me dá 7 sobre 1,5? Na hora que eu pego 7 e divido por 1,5, vai me dar 4,66666. Ou seja, eu vou colocar aqui o resultado como um resultado de 4,666, uma dízima periódica. E aí eu percebo que na pergunta do problema, ele me fala assim: o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros com uma casa decimal é... E na hora que eu observo os resultados, eu verifico que o valor mais próximo é o item C, que é 4,7, C de casa. Tudo bem, gente? Legal, espero que vocês tenham compreendido uma questão que não é tão simples, mas é interessante justamente pelo caso das razões inversamente proporcionais. Legal? Se você gostou, vai lá no meu canal, se inscreva, ativa notificações e até a próxima aula.